Amém. Graça e paz, amados. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite e nos abençoar como igreja, como família. Bendito do Senhor, amém? Ok. Já estamos com saudade já, viu? Amanhã a gente sai, mas a gente vai levar um pouquinho de vocês com a gente, né? Mas eu acho que quem bebe dessa água aqui volta, né, Filó? Aquele queijinho branquinho na fazenda. Aquela pamonha gostosa, né? Tem jeito de não voltar, né? Mas, amados, é um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco das nossas vidas, da nossa família, da nossa história. E também compartilhar, eu creio que o coração de Deus, nesse momento para nós como igreja, a questão da família, né? Família está no coração de Deus. Nós geralmente nos chegamos na igreja exatamente por causa disso, a necessidade de relacionamentos, de conexão, não é isso? E de saber que você faz parte, você pertence a um grupo de pessoas, e nada melhor do que pertencer a um grupo de pessoas como este aqui, né? Que amam a Deus. Não é uma igreja, vamos dizer assim, né, perfeita, né? Mas é a noiva de Cristo, né? E a noiva de Cristo, no coração dele, na visão dele, é uma noiva sem mancha e sem ruga. E Jesus vê assim porque ele já derramou o seu sangue para limpar, para purificar, né? E ele tem essa esperança, esse altruísmo de nos olhar já pela fé, purificado lá na frente, né? E justificado e santificado, né, para ele. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre uma família e um chamado de Deus, um propósito, uma família e um chamado. Nós olhamos na Bíblia várias famílias que Deus separou e escolheu para revolucionar, para transmitir uma bênção para uma nação, para um povo e até para todas as famílias da terra. E nós vamos falar sobre isso, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Diga para a pessoa do teu lado, irmão, Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê nisto? Amém, eu também creio. Tomamos posse dessa palavra, amém? Gênesis capítulo 12. Este é o texto preferido dos missionários, né? Quando nós falamos sobre missões, nós já começamos lendo aqui. Gênesis 12. Vamos ler apenas de 1 a 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção que Deus liberou sobre a vida de um homem, de uma família. O privilégio de ser um referencial para todas as famílias da terra. E esse homem, juntamente com a sua esposa Sara, né, se tornou um referencial para todas as nações da terra. Uma família abençoada, escolhida por Deus. E aí você fala assim: bom, mas é essa família aí. Mas quem sou eu? Quem é minha família para ser escolhida e separada e abençoada assim, né? Mas você sabia que você já está debaixo desta bênção aqui? Deus liberou uma bênção em Abraão e falou assim: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E que bênção é essa que veio sobre nós? Nós sabemos que foi o Evangelho de Jesus, né? Isso, a salvação, o perdão, a restauração das nossas vidas, a nossa reconciliação com Deus. Mas vai além disto. Deus tem um propósito também de usar nossas famílias como usou Abraão para abençoar outras famílias da terra. E aí você diz: quem sou eu? Quem somos nós, né? Abraão sim, mas eu não. Minha família não, né? Mas eu queria que você virasse assim a página de volta da sua Bíblia, no capítulo 11 de
de Gênesis, nós vamos ler o finalzinho do capítulo, porque aqui mostra a condição da família de Abraão. Qual era o estado da família, o que eles estavam vivendo, sentindo, experimentando como família, quando Deus disse isso para Abraão: sai da tua terra. Qual era o quadro, qual era a situação, os relacionamentos, as circunstâncias dessa família quando Deus chama Abraão? Vamos ler aqui, está aqui em Gênesis 11, versículo 27. Aqui começa. Tudo que a Bíblia relata sobre a família de Abraão começa aqui, em Gênesis 11, 27. Diz assim: são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Afinal de contas, irmãos, eu nunca gostei disso, de ler genealogia na Bíblia. Fulano gerou tal, Abimeleque, e aí esses nomes que a gente nem entende, né? Quando eu converti, quando eu li essa genealogia de nomes, eu já pulava para o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, porque eu queria uma coisa que falasse comigo, né? Mas quando Deus coloca aqui genealogia, existe uma mensagem aqui que Deus quer transmitir. E é isso que nós vamos ver aqui na genealogia de Abraão, da família de Abraão, porque já começa falando que Tera gerou Abraão, tal, né? Vamos ler, continuando lendo, né? Então segura as pontas comigo aí, tá? Genealogia. Porém, versículo 26. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Repita comigo: estando Tera seu pai ainda vivo. Por que é que numa genealogia aparece essa frase: morreu Harã, estando seu pai ainda vivo? Aqui está uma chave, porque tudo que nós lemos na Bíblia, você vai descobrir uma chave. Aqui Deus revelou uma chave para nós. Não é normal um filho morrer antes do pai, não é verdade? Então a primeira coisa que eu entendo é isso. Deus está chamando a atenção aqui para uma dor no coração de um homem que perdeu seu filho mais velho. Eu creio aqui que ele era um dos filhos mais velhos. Então você pensa, qual era a situação na qual Deus chama Abraão para ser um missionário? Gente, era uma família quebrada, que vinha de uma terra seca chamada Ur dos Caldeus, uma cidade uma região amaldiçoada pela a idolatria, sacrifício de criança, e dali sai a família de Abraão, uma família amaldiçoada, em parte, lógico, né? Porque Deus tinha um plano para eles. Então Deus chama Abraão numa situação caótica, a família dele estava vivendo um drama de família. Primeira coisa, o pai perdeu um dos filhos. Vamos continuar lendo aqui. Então o filho Harã, irmão de Abraão, morreu enquanto seu pai ainda era vivo. Abraão e Naor, versículo 29, tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã. Veja bem, Naor casou com uma filha de seu irmão Harã, aquele que morreu, né? Que foi pai de Milca, de Iscar também. Versículo 30, Sarai era estéril, não tinha filhos, já era uma consequência de morar na terra seca, amaldiçoada lá de Ur dos Caldeus. As mulheres, grande parte das mulheres eram estéreis, não podiam dar luz. De repente, versículo 33, tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Para ir à terra de Canaã. Repita comigo: para ir à terra de Canaã. Vocês conhecem a terra de Canaã, né? Terra boa, que mana leite e mel, prosperidade, bênçãos, né? Continuando, foram até Harã, cidade de Harã, cidade próxima de Ur dos Caldeus, onde ali ficaram. E havendo Tera, pai de Abraão, vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã.
Será que isso te diz alguma coisa? Que família é esta? Saiu da terra maldita, lá amaldiçoada, terra seca, e Deus coloca no coração do velho Tera, o pai de Abraão: olha, pega a tua família, faça a sua mala e vai para uma terra. Deus não disse para ele, como disse para o filho dele Abraão, com a voz audível, mas Deus colocou no coração do pai de Abraão um chamado de pegar a sua família de uma terra seca, infrutífera, e levar para a terra da bênção. Deus colocou no coração dele um chamado, não é para nenhum outro lugar, é Canaã, terra que mana leite e mel, terra abençoada, é lá que eu vou criar os meus filhos. E mesmo na dor desta família de perder um filho, naquela situação de maldição, naquela situação que eles viviam, ele propôs: vou para Canaã. Mas o que acontece? Lembra? Arã morreu quando seu pai ainda era vivo. E aí no versículo 31 diz que eles foram para Canaã todos, menos Arã, porque já tinha morrido. E o que aconteceu aqui? Eles foram para Canaã? Realmente eles foram para Canaã ou não? Não foram para Canaã. Por que não? Se era lá o lugar da bênção que Deus tinha para eles como famílias. E aqui diz que uma cidade próxima de Ur dos Caldeus. Eles saíram, logo já encontrou uma cidadezinha. Por coincidência, era exatamente o nome de quem? Era por coincidência o nome do filho. A cidade chamava-se Arã. E o filho que morreu também era Arã. Gente, é difícil entender o que aconteceu. Mas eu posso aprender aqui a entender que todas as vezes que nós não lidamos com uma dor do passado, uma dor não resolvida, esta dor, essa decepção, essa desilusão, tem um poder de castrar, de roubar de nós a visibilidade dos planos, dos propósitos de Deus na frente. Não foi diferente com o pai de Abraão. Ele ficou frustrado. Ele não soube lidar com essa dor. E aí um espírito de passividade dominou a vida dele. E ele encontrou uma cidade. Ah, que legal essa cidade. Coincidência, deve ser de Deus, porque tem o mesmo nome do meu filho. Ah, aqui tá bom, vamos ficar aqui. Irmãos, e muitas das vezes o bom será o inimigo do melhor que Deus tem para nós. E ele se acomodou naquela cidadezinha e estabeleceu a residência ali, Arã. E o que diz o último versículo aqui do capítulo 11? E havendo Tera vivido 205 anos, viveu bastante, né? Eu queria viver pelo menos 100. 205 anos. E morreu em Harã. Agora, naquela época, irmãos, as pessoas viviam até 500 anos. Eu digo para você que Tera perdeu o que Deus realmente tinha para ele. Deus teria até mais 300 anos para ele viver em Canaã e criar toda a sua família. Mas o que aconteceu com Tera, pai de Abraão? Ele engavetou os seus sonhos na cidade de Harã. E ali ele morreu, morreu também com ele os seus sonhos. Porque esse homem sonhava em entrar naquela terra de Canaã, juntamente com a sua família, e estabelecer junto com a sua família aquele propósito de Deus. Mas Deus sempre vai atrás de alguém que perdeu o caminho, que perdeu a direção, e Deus vai restaurar alguma coisa naquela família. O que é que Deus faz então? Deus vem para Abraão. Abraão, você é filho daquele velho lá que desistiu, é? Então, meu filho, prepare as suas malas, né? Deus falou assim com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome, eu vou honrar você, o seu nome, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua vida. Inclusive eu vou trazer o Messias através da sua linhagem. Sabe por que Abraão se tornou o pai na fé e o referencial de paternidade na Bíblia para todos nós? Porque Deus viu no coração daquele menino, nesse homem Abraão, uma fé viva, pura e verdadeira, e disponível para Deus, para ouvir a voz de Deus e imediatamente seguir em obediência. Eu creio que é isso que impressionou Deus em Abraão.
Deus não viu perfeição em Abraão, Deus viu uma fé viva, pura, de confiança num caráter de um Deus que ele nem conhecia muito bem, porque naquela época não tinha nem a Bíblia, né? Nem igreja, não tinha Bíblia. Mas Abraão, ele entendeu o caráter de Deus. E ele ouviu a voz de Deus e obedeceu e saiu. Agora eu vou te perguntar, como é que estava a família de Abraão quando Deus chamou Abraão? Eu creio que havia muita decepção, muita amargura, dores não choradas, feridas não saradas. As mulheres eram estéreis, o pai perdeu o filho, o neto perdeu o pai. Nós temos uma situação aqui de morte na família. É nessas circunstâncias que Deus vem, a voz de Deus vem e fala: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela. Deus não está dizendo simplesmente para ele sair de uma situação geográfica, não. Deus está falando para Abraão sair de um estado crítico, de uma família cheia de problemas, de dor. Deus está dizendo: Abraão, pela sua fé, rompe com esse cordão umbilical dessa herança de maldição da sua família, de dores, e vai que eu vou te abençoar. Comece a caminhar em direção aos sonhos que eu tenho para você. Deus se agradou de Abraão. Agora você pergunta: e a minha família? Será que Deus tem um plano, tem um chamado, uma vocação para a minha família? A família de Abraão não era muito diferente da sua, talvez pior. As circunstâncias talvez pior do que você está vivendo. Então, meu irmão, prepara, que Deus vai te tirar de um quadro de derrota, de maldição familiar, e vai colocar um chamado na sua vida, uma vocação no seu coração. E Ele não vai chamar simplesmente você, meu irmão, mas a sua esposa também. Porque quando nós lemos na Bíblia a impressão que Deus chamou Abraão, mas e a Sara? E a dona Sara, né? Ela também não faz parte? Sim. Um outro texto que eu queria compartilhar com você, Lucas 24. Porque agora nós vamos no Novo Testamento. Uma família também no Novo Testamento foi chamada. Só que essa família saiu também dos planos, está querendo enterrar os seus sonhos, e Jesus vai lá, na casa dessa família. Lucas 24. E você vai entender bem o que eu vou falar, porque você já cantou isso hoje à noite aqui. É os dois discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13, capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Afinal de contas, 60 estádios significa 11 quilômetros, viu? Só para nós ter um referencial aqui de distância. E esses 2 discípulos iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido em Jerusalém. E aconteceu que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Do que estáis tratando à medida que caminhais? E os discípulos responderam e pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, o único nome que aparece na história é esse aqui, esse discípulo, Cleopas. O outro ficou com o nome ocultado. Responderam para Jesus: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses dias? Em outras palavras, eles perguntaram a Jesus, ou seja, moça, porque eles não conheceram que era Jesus. É como se eles dissessem: cidadão, você não leu o jornal da cidade hoje? A notícia da capa do jornal você não leu? E Jesus fala: o que é? Que notícia é esta? E aí eles começaram a pregar, falar para Jesus a respeito de Jesus. Moço, você não está entendendo, algo aconteceu em Jerusalém, algo terrível. E Jesus, assim como se fosse um estranho, diz: então me conte, me fale mais sobre isso. Irmãos, nós precisamos de amigos assim, porque Jesus caminhou 11 quilômetros com esses homens que estavam já decepcionados, desiludidos, porque Jesus havia morrido. O chamado, a esperança deles estava agora lá em Emaús,
talvez na sua casa, na sua terra natal. E Jesus já tinha dito para eles: olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, e aí aí a coisa vai ficar boa mesmo. Eu vou enviar vocês para um propósito eterno. E eles continuaram caminhando com Jesus por 11 quilômetros, pregando para Jesus, sem saber que era o próprio Jesus. Mas eu gosto desse ponto onde Jesus para no meio do caminho, e Jesus, eu creio que ele deve ter respirado fundo, né? Esse cara não entendeu. Ele podia ter revelado lá no início: cara, sou eu, estou aqui, ó, fala comigo. Ele caminhou com eles muito tempo, ouvindo aquela baboseira toda. Reclamação, murmuração, né? Na realidade estavam murmurando da sorte. Ele morreu, fizemos. E Jesus fala assim: ah, é? Então me escuta agora que eu vou falar para você. Escuta, eu vou pregar para vocês agora. E Jesus começou lá em Isaías, começou a pregar para esses 2 discípulos. Tudo que dizia a respeito do Messias, de Jesus, dele próprio. E ele começa a pregar, e ele começa a pregar. Mas você acha que o coração, que eles entenderam essa palavra? Será que eles acreditaram? Bom, esse é Jesus, porque está pregando a respeito de Jesus? Não. O coração continuou endurecido, os olhos cegos. E Jesus continuou pregando. Não importa, prega, prega. E eles cegos, não entenderam. Mas eu gosto dessa estratégia aqui. Quando Jesus chegou num ponto da caminhada, na entrada da cidade Emaús, afinal de contas, Emaús, símbolo de sonhos engavetados, decepção, desilusão. Jesus parou na entrada da cidade e disse o seguinte: então tá bom, vocês vão para lá, né, para essa cidade, mas eu vou para cá. Jesus usou a estratégia mais linda na Bíblia para ganhar estes homens. Jesus começou a andar em outra direção. Tá bom, é para lá que vocês vão, para a terra da desilusão, pode ir, eu estou indo para cá. E esses homens começaram a caminhar, entrar na cidade, de repente pararam assim. Se fosse mineiro, né, eu diria que disseram assim: ô moço, ô moço, tá tão bom a conversa, né? Volta aqui, você não quer dormir hoje aqui em casa? Tem um queijinho aqui, tem um cafezinho, né? Fica conosco. Fica aqui, hospeda aqui hoje, está tão bom a conversa. Afinal de contas, nosso coração aqueceu um pouquinho. Mas você ainda é o cidadão que não entendeu, não leu o jornal, né? Fica aqui hoje, né, moço, né? Não falaram Jesus, né? Fica, Senhor, né? Senhor no diminutivo, né? Não é Senhor dos senhores. Fica conosco, Senhor. Inclusive uma correção para a música, né, irmã? Eles não disseram aquilo que a música diz, né? Fica, Senhor, já se vai, tens meu coração. Não falaram isso. Coração endurecido, os olhos tapados, cegos. Mas Jesus usa uma estratégia mais maravilhosa. Ele finge que não é que ele finge, ele começa a caminhar. Tá bom. Jesus queria entrar na casa deles, junto com eles. Mas ele usa essa estratégia para gerar mais sede, mais fome no coração desses homens. E aí eles falam, eles convidam Jesus, né? Fica aqui conosco. Eu imagino Jesus assim caminhando na outra direção, aí ele parou assim e falou assim: era isso que eu queria. Legal, funcionou, né? E Jesus volta e entra e vai direto na sala onde eles jantavam ou almoçavam, a refeição. E lá os pães na mesa, e Jesus então vai direto para a mesa. Como visitante, ele se torna um anfitrião. O que é que ele faz? Ele pega o pão, né? E parte o pão. E a Bíblia diz aqui que no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Qual foi a revelação que eles tiveram para saber que era Jesus? Eu imagino, de maneira prática. Jesus partiu o pão e mostrou para eles as suas credenciais. Dá uma olhadinha aqui, meus filhos. Que tal esse pão, né? Gostoso o pão? Jesus mostrou as suas credenciais, o Messias, o ferido de Deus, aquele que veio para curar nossas desilusões, as nossas decepções. E a Bíblia diz que quando Jesus, no partir do pão, ali eles foram curados da decepção, da desilusão e se recobraram força. Imediatamente, diz o texto, eles voltaram correndo
para o lugar que eles nunca deveriam ter saído, porque o derramamento do Espírito Santo não é em Emaús, não era em Emaús, a promessa era onde? Ficar em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles voltaram correndo. Imagina alguém que andou 11 quilômetros murmurando. De repente volta correndo mais 11 quilômetros de volta. Quantos quilômetros você corre, pastor? Mais ou menos isso. Tá, mas depois de uma caminhada de 11 quilômetros, você vai voltar correndo? O que é que deu a esses homens essa força, essa energia para voltar correndo? É os sonhos restaurados, é a desilusão rompida, sarada no coração desses homens. Ele está vivo. Vamos voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, porque lá vai haver um derramamento de Deus na nossa vida. Lá vai ter propósito, aqui não. Emaús não tem propósito, Jerusalém sim. A grande comissão é de lá que começa. Vamos voltar para lá. Agora, vamos voltar a uma parte bem prática. Eu falei que aqui é uma família. Jesus caminhou 11 quilômetros por causa de uma família que tinha uma vocação missionária. E quem é essa família? A gente não sabe o nome da outra pessoa. Talvez era uma mulher. Por que não? A gente já pensa que era homem, né? Cleopas já tem um nome de mulher, né? Mas vamos dizer que esse Cleopas era homem. Mas o outro discípulo não fala se era mulher ou se era homem. Eu sei que no meio dos apóstolos não tinha assim uma mulher destacada, mas no meio dos discípulos, que eram muitos discípulos, eram homens e mulheres. Então aqui uma família. Mas digamos que não seja assim, porque senão você vai falar que eu estou pregando heresia, que era uma mulher que estava no caminho de Emaús, né? Mas será que naquela casa que tinha pão na mesa, que tinha cozinha, será que tinha uma mulher ali, gente? Com certeza era uma casa de uma família, que Jesus entrou para ficar, para servir o pão, para curar a decepção, a desilusão. Eu imagino esses dois discípulos, depois que eles voltaram para Jerusalém, cheios do Espírito Santo. Onde você acha que eles foram depois? Ele já acha que foi para a Índia, para a China, né? Não, eles foram para a sua casa. E aí lá eles foram contar, olha, dias atrás nós estávamos aqui desiludidos e Jesus apareceu para nós nessa casa aqui. E Ele serviu o pão na mesa para nós. Curou o nosso coração desiludido. Voltamos para Jerusalém, lá fomos cheios do Espírito Santo. E agora nossa família é uma família missionária. E agora nós vamos para os propósitos de Deus, porque o nosso coração foi sarado, curado por Jesus. Duas famílias, desiludidas, decepcionadas, mas os planos de Deus não podem ser frustrados na nossa vida, quando nós entramos nessa aliança com Deus. Então quem é você, quem é a sua família, para ser chamada a família missionária, abençoada, enviada por Deus? É você mesmo, meu amado. É você, meu irmão. É você, todos nós. Família escolhida, separada para um plano eterno, de uma missão aqui na terra, de trazer o reino de Deus. E você vai parar de ser apenas um assistente na igreja. Você vai parar de ficar apenas assistindo, né? Você vai participar dos planos de Deus, no ministério que Deus tem nessa igreja, no trabalho missionário que Deus tem para essa igreja, a partir dessa cidade e até os confins da terra. A Índia que nos aguarde, né, pastor? Estamos indo. Deus tem um chamado para esta igreja, um chamado missionário. E esse chamado vem desde Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meu amado, qual é o quadro que você está vivendo? Qual é a situação da sua família? Qual é a dor que vocês estão vivendo? Qual é a maldição que está permeando os seus relacionamentos? A família de Abraão não foi diferente. Havia traços de maldição para todos os lados. Idolatria, morte. De repente Deus vem e fala: sai da tua terra. Sai deste quadro de miséria, de derrota, de frustração, porque eu tenho um plano supremo, maravilhoso, sublime para vocês. Deus tem para cada um de vocês aqui um chamado para a sua vida como indivíduo e para vocês como família, como casal.
Deus ama chamar famílias, por isso Ele chamou Abraão. Ele chama indivíduo também, chama solteiros, mas Ele ama chamar um casal e através desse casal abençoar todas as famílias da terra. Feche os teus olhos. Queremos orar pela sua família, pela sua casa. Queremos abençoar esse chamado que Deus tem para você. Que essa revelação de Deus venha sobre a tua vida e que você seja abençoado. Seja abençoado. E depois nós vamos cantar uma canção que fala assim: Senhor da minha casa, Deus da minha vida, dono do meu coração, confio em Ti para que esse sonho se realize. Eu vou pedir que a minha esposa faça uma oração por você, sua casa, seu casamento, seus filhos. E que Deus abençoe esse chamado na sua vida. Que você receba essa unção que Deus liberou na vida de Abraão. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje vai ser diferente. Esses dias nós estivemos orando por você, você orando para a sua família. Mas eu gostaria de perguntar: quem vai responder essa palavra? Quem vai se levantar e falar: Senhor, eu me levanto, eu e a minha casa, nós vamos nos levantar e nós vamos ouvir do Senhor qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa família. Nós vimos aqui que o primeiro comissionamento não está no Novo Testamento, mas está aqui em Gênesis. Sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E muitas pessoas pensam assim: mas eu não posso entrar numa missão, né? Como família é muito difícil. Eu tenho ouvido isso muitas das vezes. Eu tenho filhos, né? Eu não posso. Uma bênção não pode impedir outra. Filho é bênção do Senhor. Eu tenho marido, eu tenho esposa. Isso é um empecilho na minha vida. E eu digo que não. Eu digo, depois que eu uni a minha vida, a vida deste homem aqui, eu vi frutificação. Eu vi multiplicação. É aquela força que o Lauré tem falado aqui esses dias, sinergética, que não soma, mas que multiplica. Então eu olho aqui para vocês hoje à noite, eu vejo um potencial muito grande no reino de Deus. Agora você vai ficar parado, vendo essas leis do inferno se levantar contra a família, contra os propósitos de Deus, ou você vai se levantar contra isso, em nome de Jesus, e colocar a sua vida, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, nas mãos de Deus, para que Ele possa usar você como Ele quer. Você vai se levantar? Amém? Então faça um ato profético agora. Levante aí onde você está. E você mesmo vai colocar a sua vida diante de Deus agora, para servir os propósitos dEle. Porque o alvo de Deus não é só nos curar, para nos dar uma família bonitinha, né? Que venha todo dia para a igreja, senta aí, volta daqui a pouco para ver o Fantástico, né? Ou sei lá o quê. Mas Deus tem propósito, Deus tem missão para a sua família, Deus tem destino, Deus tem algo poderoso. A família é a maior força, né? É uma força poderosa. Você vê tudo que funciona em sistema de família é forte, até a máfia. Por que a máfia é poderosa? Ela funciona no sistema de família, as gangues. Por que as gangues são fortes? Elas funcionam no sistema de família. Agora imagina a família de Deus. A família com essa unção, perpetuando essa bênção de Abraão. Então levante a sua voz nesse momento. E comece a falar com o Senhor. Abra o seu coração. Comece a se dispor para o Senhor. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. E aqui existe dons, habilidades que Deus deu
para famílias aqui, características únicas, peculiares, para abençoar, para alcançar outras famílias da terra. Famílias que têm algo poderoso, uma bomba, um dínamo, que é o Evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti, eu me uno a essas famílias dessa igreja. Nós oramos por uma unção, Senhor, missionária. Deus, estendida sobre cada vida aqui. Mas que não fique aqui, Pai. Que possa se mover. Deus, como aquela nuvem ali em Israel, que se movia, Pai. E o Senhor se movia com aquela nuvem também, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando essa unção em cada lar. Unção de cura, sim. Unção de restauração. Unção de revelação, Pai. Dos Teus propósitos, Pai. Mas que essa unção se espalhe, Deus. Que essa unção se espalhe, Deus. Que essa unção se espalhe, Deus. Por essa cidade. Por essa capital de Goiânia. Por esse estado de Goiás. Por esse Brasil. Deus, por outros países, por outras nações. Porque aqui existe potencial, Pai, muito grande, poderoso, que o Senhor colocou nessa igreja, que são essas famílias, Pai. Que são essas famílias. E nós agora nos levantamos, Pai, contra o nosso inimigo, contra o Teu inimigo, contra o inimigo das nossas famílias. Em nome de Jesus, nós dizemos que em Cristo nós somos mais que vencedores.